A gravação da nossa reunião. Hoje a gente tem dois convidados especiais, na verdade, né? Não só um. A ideia para hoje é a gente questionar algo que a vida inteira a gente achou que sabia, que é a oximetria de pulso. Mas a gente vai descobrir que a gente não sabe muita coisa sobre oximetria de pulso. Eu espero que vocês aproveitem bastante a reunião. Hoje a gente vai ter o nosso colega Rui Pires, que é especialista em fisioterapia e pneumologia pela Unifesp, é mestre e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Também está aqui com a gente a Regiane Ferrari Castro, nossa parceira de muito tempo, que tem a empresa que a gente mais indica aqui para os nossos pacientes e amigos, que é a Physical Care. E eu espero que vocês aproveitem bastante a reunião, aproveitem a presença do Rui. E eu queria lembrar vocês que hoje a gente tem um evento da enfermagem, então a gente vai liberar o anfiteatro um pouquinho mais cedo do que o nosso habitual para as nossas reuniões científicas. Então, Rui, querido, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. O palco é seu, a fala é sua. Obrigada. Alô? Agora foi. Sou eu. Deu, funcionou, obrigado. Bom, então, boa tarde a todos. Queria formalmente agradecer ao Serviço de Fisioterapia do INCOR. Oi. O microfone está desativado? Será? O slide sincronizado com o Meet, o slide? Passa outro. Ele está bloqueado. Estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo. Que bom, boa. Está perfeito o som, que bom. Se o slide está passando. Se não der para ver quem está falando, é normal, porque o púlpito é muito alto e quem está falando é baixo. Então, a gente pode ter um problema de imagem para identificar o palestrante, mas isso é normal, é dentro do esperado. Agora o slide não. Bom, então, enquanto vai acertando o slide, eu queria agradecer formalmente ao Serviço de Fisioterapia do INCOR pelo convite. É uma honra e um grande prazer falar nesse complexo de saúde, o maior da América Latina. Eu trabalhei um tempo do outro lado da rua, né, o que me faz gera uma nostalgia e uma alegria muito grande poder estar aqui. Queria agradecer também formalmente a Regiane, que é diretora da Physical Care, que é a empresa que a gente tem em parceria. Então, enquanto ainda vem o meu primeiro slide, eu sou fisioterapeuta, e acho que vou gastar 15 segundos para falar. Hoje, nos últimos 10 anos, eu sou formado já há mais de 20 anos, e os últimos 10 anos eu tenho trabalhado em empresas de dispositivos médicos, né? Então, isso é um caminho que eu, quando saí da faculdade, trabalhei nos hospitais, em home care, etc., não passava pela minha cabeça, até que eu trombei com aqueles amigos, né? Vamos tomar um café, como é que você está? E eles me indicaram trabalhar numa empresa. Eu estou na minha terceira empresa já nesses 10 anos. E eu super me descobri, então, acho que aqui a ideia só é falar que o fisioterapeuta, de maneira geral, ele é um profissional muito bem aceito em diversos outros cenários, tá? E só para acabar esse assunto, a minha esposa, por exemplo, ela trabalha na indústria farmacêutica. Eu nunca imaginaria que um fisioterapeuta pudesse trabalhar na indústria farmacêutica e hoje já é uma coisa meio comum, tá? Então, vamos lá? Então, vamos, enquanto eu acerto os slides, a gente começa por um assunto que eu adorei a introdução da Kelly, que ela falou assim, a gente acha que sabe bastante e a gente vai ver que sabe pouco, né? E é verdade, sou eu há 1 ano atrás, né? Eu trabalho hoje na Nonin, a Nonin é uma empresa que ela fabrica oxímetro, né? Então, a Nonin, ela inventou a oximetria de pulso de dedo. Então, o princípio da oximetria é inventado pela Nihon Kohden, que é uma empresa japonesa, e é o que a Nonin faz, uma empresa americana, ela pega e ela transforma isso num oxímetro extremamente pequeno, tá? Então, esse é meu conflito de interesse, então, com certeza tem um pouco de viés nessa apresentação, mas vamos lá.
A função do oxímetro, basicamente, é a gente identificar hipoxemia ou saturação, né? Então, para quem ainda não está acostumado, eu lembro que mesmo depois de formado, eu confundia. Por que às vezes o pessoal colocava A, eu achava que era saturação de oxigênio, e o P, né, era saturação qualquer coisa. E não, então, na verdade, bem rápido aqui, saturação arterial e saturação periférica, a função do oxímetro é estimar a saturação arterial baseado na saturação periférica. Por que é periférica? Porque é no dedo, na orelha, na testa, no dedo do pé ou em qualquer região, tá? Qual que é o valor que a gente busca? Muito rápido também, de 94 a 98. A gente nunca vai se estressar se alguém tiver com 94 ou em 99 e 100, não precisa estar 100. Normalmente quem gosta de 100 as mães ou os familiares dos pacientes domiciliares, né, que eles gostam do 100, é um número que chama bastante atenção. Mas 94, 98 basicamente é o valor que a gente recomenda ou que a gente entende que seria o normal. Vai ter gente ou saudável, vai ter gente que vai ser saudável com um pouco mais, vai ter gente que vai ser saudável com um pouco menos. Então, na verdade, o oxímetro serve para avaliar a hipoxemia. E todos já conhecem aqui a curva de dissociação da hemoglobina. Existem alguns fatores que vão interferir nessa associação do oxigênio com a hemoglobina. E aumentar ou diminuir a PO2. Lembrando que a hemoglobina é o principal carregador de oxigênio. Até aí está tudo certo, né? Então, se eu tenho o principal carregador de oxigênio, eu tenho algumas características aqui, eu vou ter condições que eu vou estar saturando bem, mas na verdade minha PO2 vai estar mal. Então, até aí, nada de novo, e a gente usa isso para avaliar a hipoxemia. Então, aonde a gente usa isso? Também muito rápido, oximetria a gente usa na UTI. Então, a gente até um tempo atrás falava de PO2 e FO2 para diagnosticar lesão pulmonar ou para falar síndrome de desconforto respiratório. Hoje a gente já fala de saturação FO2, relação saturação FO2. A gente fala o índice ROX para aqueles que têm insuficiência respiratória do tipo 1, ou os pacientes hipoxêmicos. Então, principalmente no alto fluxo, esse índice ROX ele é preditivo de necessidade ou indicativo de necessidade de intubação ou desmame do paciente. Eu posso utilizar isso do teste do coraçãozinho, que nos recém-nascidos, você hoje já é lei, desde 2014, pela Conitec, você é obrigado a fazer uma oximetria de mão e de pé, e você não pode ter uma diferença de 3%. Isso aqui é muito interessante, porque o teste do coraçãozinho ele é um screening mais potente que o próprio ecocardiograma ultrassom pré-natal. Então, isso hoje, no estado de São Paulo, é muito frequente, esse teste do coraçãozinho, mas é uma coisa que ainda precisa ser mais difundida. A gente pode usar saturação para indicar oxigenoterapia domiciliar. Essa revisão do Jornal Brasil de Pneumo está muito completa, tem várias, uma descrição extensa do resumo dessa validação. A gente pode usar para monitorar durante o transporte, a gente pode utilizar na reabilitação cardiorrespiratória e a gente pode utilizar do sono. Então, para todos que são fisioterapeutas respiratórios ou têm alguma relação com a área pulmonar ou respiratória ou cardiorrespiratória, a oximetria ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Né? Provavelmente, se eu perguntar aqui, quem não conhece oxímetro ou nunca viu oxímetro, ninguém vai levantar a mão. Né? Então, se a gente entende que a oximetria é super importante, a gente usa, por que será que a gente não sabe tanto as limitações da oximetria? Isso é um pouco do que a gente vai discutir hoje. E só para falar na área do sono, a oximetria ou a carga hipóxica, que a gente está chamando assim, né, que é o principal fator preditivo ou indicativo de mortalidade por apneia do sono, é justamente o quanto você dessatura durante a noite. Roncar é ruim para quem está do lado, mas se o ronco não tiver associado com dessaturação, parece que não é tão ruim assim. Agora, o ronco normalmente ele é preditor ou ele é um indicativo de que você está desaturando à noite, e quanto mais você desatura, mais você morre. A gente só morre uma vez, mas é só maneira de dizer, né? Mas o grupo morre mais. Então, vamos pensar, oximetria. Independente do aparelho que você usa, o princípio é o mesmo. Qual que é o princípio? De maneira bem resumida, dá para falar uma meia hora só sobre esse slide. Oximetria, 2 pontos importantes. Guardem essa palavra, pulso, e guarde isso aqui, ó, luz vermelha e infravermelha. De maneira bem rápida, novamente, você tem um espectro de luz vermelho nessa faixa, infravermelho nessa faixa. Eu vou acender essas duas luzes em momentos diferentes. Essa luz vermelha ou infravermelha, ela vai ser absorvida pela hemoglobina carreando oxigênio,
e eu vou ter um receptor. Então, basicamente, eu jogo uma luz aqui, o que fica preso aqui, eu sei quanto está chegando aqui, e eu vou estimar minha saturação por uma mágica, né? O princípio de Lambert-Beer. Então, basicamente é isso. Por que eu falei para vocês guardarem 2 pontos, né? Luz vermelha e infravermelha, porque é luz, gente. Normalmente, o que a gente vê quando a gente está nessa apresentação e fala assim, apaga a luz, não é isso? Porque eu não estou enxergando o slide. Então, dependendo da cor do slide, você não enxerga bem. A luz branca, ela contém todos os espectros. Olha, o hospital, ele tem um monte de luz branca para você enxergar bem o paciente. E aí a gente está falando que o oxímetro é luz vermelha e infravermelha. E às vezes a gente fica trocando de dedo, quando na verdade é só colocar o lençol por cima e você tirar um pouco a emissão de luz e você vai ter uma oximetria melhor. Não estou dizendo que é sempre isso, mas ambientes extremamente iluminados... então é por isso que na UTI à noite a gente não apaga a luz? Não, não é por isso. Mas a gente vai ter a gente vai ter essa interferência. Então, outra coisa que é pulso. Por que é pulso? Eu também não falei isso, mas você tem um baseline que é veia, veia não pulsa, o que pulsa é a artéria. Então, o que ele faz? Ele faz essas 2 medidas na ausência do pulso arterial e na presença do pulso arterial. Então, eu tenho minha linha de base, que é a veia, e a hora que passa o pulso, eu meço a diferença, porque eu estou medindo isso aqui em 75 Hz. Então, eu faço 75 num oxímetro bom, ou pelo menos 75 medidas em 1 segundo, e eu consigo exatamente avaliar o que está acontecendo na minha veia e na minha artéria e faço a diferença. Tá? Esse também é muito importante para o princípio de oximetria regional. Então, a gente já está falando de 2 pontos importantes que vão ser limitantes da influência da oximetria. Às vezes é equipamento ruim? Não, às vezes é o ambiente que não está ajudando. Mas quanto pior o equipamento, mais ele vai sofrer essas interferências. Entendendo o oxímetro por dentro, tem 3 fatores que vocês precisam prestar atenção. 3 fatores que precisam ser bons. Basicamente, você precisa ter uma luz boa, né? A luz boa, estou falando que a qualidade do espectro emitido tem que ser bom. Pisca-pisca que a gente coloca comprado na 25, que a gente coloca na nossa casa, ou no terraço, ou no jardim, etc., é luz vermelha ou infravermelha. E pisca e funciona, só que aquilo pega fogo, aquilo queima. Então você não pode colocar isso no oxímetro. Todo mundo coloca? Coloca. É por isso que machuca o dedo das pessoas, ou por isso que dá medida ruim. Tá? Esse é o oxímetro ruim. Mas um oxímetro que tenha uma luz pura, que a gente chama, ele é bom, independente da marca, tá? Tem um monte de marca boa. O seu receptor também tem que ser bom, não adianta você ter a luz boa se o seu receptor não é bom. E, obviamente, o processamento tem que ser bom também, e aí vem um pouco dos algoritmos. De maneira também bem rápida, quais são os benefícios e limitações? Baixo custo. Por que eu estou falando baixo custo aqui? Pelo benefício, é muito melhor se tirar a oximetria ou medir a oximetria do que você colher sangue arterial, né? Ele é mais indolor também, né? Ou ele é indolor. Eu não sei, eu já colheram uma gasometria arterial minha, dói muito, tá? Dói muito, olha lá, isso, dói, né? E eu, quando eu trabalhava aqui no HC, eu não tinha um hábito, eu não sei porque eu fazia isso, mas todo técnico de enfermagem e enfermeiro ou auxiliar de enfermagem que entrava novo, eu sempre falava, não, testa em mim, melhor você testar em mim do que testar no paciente. Isso me fez quase desmaiar algumas vezes na UTI de dor, né? E eu nem era o paciente, eu era o fisioterapeuta. Mas eu fazia isso, então dói muito, gente. Fácil manuseio, rápida resposta, portátil. Essa variação aqui, ó, essa variação de 2 a 3 é mentira. Isso aqui é o filtro que a gente coloca na foto do Instagram, tá? Que a gente coloca lá, vê, fica tudo bonitinho, a gente reporta isso, os fabricantes reportam isso, mas essa variação não é de acurácia, ela é de ARMS. É uma medida estatística aí bem complexa. Mas, de certa forma, tem esses benefícios e algumas limitações. Esmalte, unha postiça, sujeira. Esmalte, a gente pode tirar, embora hoje os trabalhos mostram que o esmalte não tenha tanta interferência, ele vai ficar nessa faixa de variação aqui. Unha postiça, eu achei, é um fenômeno que está ficando cada vez mais frequente, a unha postiça, né? E eu achei, na minha ingenuidade, que era uma coisa fácil de tirar, e não é, né? É mais fácil tirar o esmalte. Mas, enfim, quanto pior o oxímetro, mais ele vai sofrer essa interferência, embora a gente não tenha muitos estudos com as novas unhas postiças com esses materiais acrílico, vidro e etc. Sujeira é fácil, sujeira a gente limpa. Luz ambiente excessiva, uma limitação, a gente já comentou. Umidade, um sensor. Mas eu trabalho na UTI, tem sudorese fria, né? Se eu trabalho na reabilitação, o paciente transpira em alguns testes e por aí vai. Ou febre, né? Febre também dá sudorese. Intoxicação por monóxido de carbono, só como curiosidade,
o monóxido de carbono, você clicando, né, ou pegando a hemoglobina, ele absorve o mesmo espectro. Existe um oxímetro que a gente chama de Copilot, e ele consegue diferenciar o quanto de hemoglobina está associando a meta-hemoglobina, a carboxiemoglobina e a oxigênio-hemoglobina, e ao oxigênio. Tá? Então você consegue diferenciar. Então, bom, isso é basicamente como o oxímetro funciona. E aí, em 2020, os caras tiveram um relato em quase 20 mil pessoas, que era o seguinte: chegou o paciente, aqui a gente está falando do Covid, né, ó, em 2020. Olha, os caras que estão chegando no pronto-socorro, no oxímetro eles estão bem, ó, 92 a 96, mas quando a gente colhe a gaso, eles estão mal. Por que isso ficou muito importante no Covid? Porque se você estava acima de 90, você ia para casa. E se você estava abaixo de 90, você ganhava um leito hospitalar. E aí a gente teve aquela famosa frase: você está saturando 93, 94, corre para o hospital, porque do nada a saturação despenca. O do nada a saturação despenca provavelmente já era esse fenômeno de hipoxemia oculta, onde aqui em 11 mil pacientes, nesse estudo no New England, mostrou o seguinte, ó, paciente saturando aqui 96, bonitinho, e na gaso 72. Paciente aqui saturando 96 e na gaso 78. Paciente saturando aqui 92 e na gaso 82. Poxa, 10 pontos, mas isso é oxímetro ruim. Aí a gente tem que começar a ver, será que isso é limitação do método ou oxímetro ruim? As duas coisas. Então, o ponto agora, a partir daqui, é a gente entender quais são os fatores que interferem na oximetria. Porque se fosse tão ruim assim, ou se fosse tão limitante, a gente não utilizava na UTI, na enfermaria, etc, etc. Então, aqui é um pouco tentar entender as limitações e como a gente pode trabalhar em cima disso. Mas o fato mais importante desse estudo não era só da hipoxemia oculta, isso já era falado desde a década de 90, mas isso aqui veio muito forte. Ó. Indivíduos de pele escura têm 3 vezes mais chance de sofrer esse fenômeno do que indivíduos de pele branca ou clara. E a gente já sabe o quê? Que hipoxemia, você vendo ou não, ela mata. E mata mesmo, porque aqui, fator de risco em outro trabalho, mostrando que indivíduos de pele escura tinham 50% mais chance de mortalidade por hipoxemia oculta do que indivíduos de pele branca. Se era cirúrgico ainda, tem 300% mais chance de morrer. E pacientes críticos, 136%. Então, a gente já pega um pouco, né? Paciente crítico, a gente já lembra. O que acontece na UTI? Paciente com baixa perfusão. Baixa perfusão atrapalha o sinal do oxímetro. E por aí vai. Por que isso é altamente relevante para o Brasil? Porque nós somos uma população predominantemente de pessoas pardas e negras. Nos Estados Unidos é 20%. Aqui é 55%. Então, se eu tenho um oxímetro que sofre ou tem uma limitação maior em relação à cor da pele, isso é um problema para a nossa população, muito mais do que a população americana, onde esses estudos foram altamente questionados. E para vocês terem uma ideia, o FDA, que é a nossa Anvisa, ele abriu uma auditoria em todas as empresas americanas que fazem ou fabricam oximetria. E eles estão vendo uma nova condição de avaliação para liberação desses equipamentos para serem usados em saúde. Tá? Então isso lá pegou muito forte. E a nossa pergunta é, se tem tudo limitação, existe a limitação do método? Porque lá no New England ele não falou qual marca que era. A gente parte do princípio que no John Hopkins tem bons oxímetros, né? Será que é tudo igual? Aí vem o slide que eu adoro, que é como é que a gente escolhe oxímetro? Você joga lá no Google, vocês podem fazer esse teste depois, joga lá no Google, vai estar lá. Ou Amazon, vai na Amazon, é melhor. Oxímetro preço, você vai encontrar R$15. Aqui, ó, esse é o mais barato que tem. Quem achar mais barato que 15, quem achar mais barato que 15, me avisa, porque daí eu atualizo o slide. R$15, 50 R$50 campeão de venda, R$100 segundo campeão de venda, aí R$30, R$20, tem de R$1.000, etc. Aí você perguntar o preço do oxímetro para a Regiane, ela vai falar um absurdo, né? Mais de R$1.000. Tem oxímetro de R$30 mil. Não, R$30 mil é muito, ou R$1.000 é muito. Né? O de 15, obviamente, o preço é indicativo, né? 15 é ruim. Eu não preciso de tudo isso, então vamos no de 100. Né? Para começar, é isso que a gente faz, não é? Vamos começar com o de 100, aí depois eu vejo. Então vamos ver o depois eu vejo o que acontece, né? O primeiro ponto, então, como é que a gente escolhe? O preço ele é importante, mas ele não pode guiar a sua decisão primária. O preço eu vou colocar ele lá para trás, tá? Então,
Primeira coisa, tem que garantir que o seu oxímetro tem registro Anvisa. Aí a gente já tirou esses ultra baratos. Esses de R$15, R$30, R$40, R$50 não tem registro Anvisa. Como é que eu sei? Olha o oxímetro. Tem o selo da Anvisa ou em metro, tá aprovado. Não tem? Joga fora. Ah, mas é o que eu posso comprar. É melhor não ter. Por quê? Eu vou falar para vocês, alguns oxímetros você vai olhar na caixa, pega o manual, está lá, faixa de operação, 92 a 100. Você quer esse oxímetro que nunca vai falar que você está hipoxêmico? Na pior condição, você está com 92. É o oxímetro ideal para dar alta para paciente. Se você olha, você já está bem, pode ir embora, pode ir para casa. Isso é perigoso. Tá, então, a primeira coisa, inquestionável, tem que ter registro Anvisa. Como que a Anvisa faz para registrar o mínimo do oxímetro? Porque ela precisa fazer a prova ou a contraprova para liberar o oxímetro com base no que o fabricante relata. Tá? Então, ela testa indivíduo saudável, de pele branca, em condições de normalidade, mão aquecida, e ela simula hipoxemia de 70 a 100 em 10 indivíduos. E ela usa aqui, no caso da Anvisa, 4% de diferença. Tá? Indivíduo saudável, pele branca, condição de normalidade, mão aquecida. É tudo que a gente não tem no INCOR. Certo? Ou quem está fora, quer dizer, os pacientes de vocês, provavelmente, se eles estão assim hoje, eles não são mais pacientes, né? Então, bom, vamos tentar ver se isso é suficiente. A primeira coisa a Anvisa testa isso de maneira geral em vários níveis de hipoxemia. Vamos ver se isso tem alguma diferença em relação ao nível de hipoxemia. Esse estudo comparando 6 oxímetros, 3 dessas marcas estão presentes no Brasil, estão lá naquele slide, tá? Mas vamos lá. Errar daqui para cá não é um grande problema. Eu não vou mostrar a língua e falar assim, é péssimo oxímetro, a gente está 100, ele está falando 98. Não é um problema isso. Mesmo que você erre muitos pontos aqui em cima, nessa faixa, isso não é um problema. Eu estou falando que está 99, você está 95. Ok. Tudo bem até aí. Não vou sacrificar um oxímetro por causa disso. Mas o problema está aqui. O primeiro problema está aqui, onde você não está vendo o real dimensão do problema. Então, a hipoxemia é muito maior do que você está enxergando. E até assim você pode falar, poxa, Rui, pensando em hospital, até que meio tudo bem, né? Porque baixou de 90, a gente vai fazer alguma coisa, né? Ou então você vai comparar o antes e o depois da sua terapia. Então, o problema está mitigado, mesmo ainda que seja um problema. Mas o problema está aqui no quadro amarelo. Olha esse paciente de novo, ó, igual o estudo do New England. Paciente saturando 97, quando na verdade ele está 77. Paciente saturando 90, quando na verdade ele está 70. Isso aqui é hipoxemia oculta, muito antes já reportado daquele estudo que a gente falou. 20 pontos de diferença, isso é um grande problema, tá? Então era aquele paciente que chega para você e fala assim, eu tô com falta de ar, eu tô esquisito, eu tenho batedeira ou eu tenho qualquer coisa, não, mas eu tô saturando bem. Então desconfia. Né? E a oximetria é um ponto muito, a gente confia muito na oximetria e ela é muito poderosa. E aí quando você vê um cara saturando bem e ele está claramente com algum sinal de insuficiência respiratória, a gente questiona. Cara, mas está saturando bem e isso pode ser um problema, tá? Então o nível de hipoxemia interfere. Será? Vamos ver aqui, ó, essa aqui foto da Auscret, né? Foto da Cris Risato, 99, 89, 84. Não tem problema, ó, faz a média. Faz a média, você fala, ó, beleza, eu acho que o senhor está bem. Né? Aqui, Gustavo Holguín, da Argentina, 95 a 89, então você vê que tem uma diferença, e aqui, na verdade, é o grande problema, né? Porque aqui você fala, poxa, isso aqui a longo prazo é ruim, né? Agudamente, se ficar um tempinho, não tem grande problema, mas a longo prazo é ruim. A longo prazo, mas mostrando aqui, vai ser um problema. E esse aqui, olha, de verdade, eu fiquei surpreso porque eu não esperava. Essa é uma pessoa saudável, e aqui estava, não tinha nenhum problema pulmonar, e veja que um oxímetro que a gente acha que é bom, né, e um oxímetro que a gente acha que é mais ou menos, e dá uma diferença de 13 pontos. Eu realmente, quando eu faço um teste, depois já fiz com a Kelly esse teste, eu posso fazer com alguns de vocês, isso foi antes do teste, eu falei, nossa, já largou mal, né, então são algumas coisas para a gente prestar atenção. Tecnologia, então quem quiser ver, tem aqui o scan, eu posso mandar essa apresentação sem nenhum problema, mas só para... Esses aqui são aqueles oxímetros que eu falei para vocês, né? Que é 92 a 100, ele congela com 95. A gente vai falar de congelar depois também, tá? E 80%, claramente esse paciente, na verdade não é um paciente, porque é simulação, ele precisa de algum suporte e os oxímetros não estão detectando, tá? Então, primeira coisa, o oxímetro não responde igual para todos os níveis de hipoxemia. Até aí tá normal, a gente já tinha mais uma ideia.
Então vamos pensar agora, será que hipoxemia e tonalidade de pele interferem? Então esse estudo comparando 11 tecnologias, na verdade 12 tecnologias, com diferentes cores de pele, né? Então tonalidade escura, tonalidade parda, tonalidade branca, né? E ele não fez uma média, ele mediu nas diferentes décadas, de 70, 80, 80, 90, 90, 100, para cada tipo de cor de pele. E ele comparou as 12 tecnologias. Bom, essas 12 tem que estar, para o FDA tem que estar abaixo de 3, né? Então, na média, a hora que você dá o mesmo peso para todo mundo, na média, esses 5 já caíram fora. Estão fora. Sobrou 7. Sobrou 7, mas você não pode pensar assim, olha, eu tenho um oxímetro, você se autodeclara negro, pardo ou branco. Negro. Ah, então esse é o seu oxímetro. Ah, não, é branco? Não, então eu tenho um outro oxímetro aqui para você. Você não pode fazer isso. Você não pode ter mais de um oxímetro. Você tem que ter um que sirva igualmente para todos, né? Então tem marcas aqui que se destacam em relação, 3 marcas que se destacam em relação a essas, dentre as 12, e uma que vai ter, vai manter o padrão de qualidade em todas as condições. Para quem está assustado com a tabela ou não estava enxergando, aqui fica mais fácil. Bias é erro, então tem que estar tudo próximo de 0 e tem que estar o traço curto. Então isso aqui é a mesma coisa que eu falar assim, Fátima, fala um número aí aleatório, de 80 a 100. Não, 80 a 100. 80? É a saturação da Kelly. Né? O que eu quero falar para isso? Se você tem oxímetros com essa variação enorme para algumas tonalidades de pele, o que vai acontecer é que é melhor você chutar a oximetria do paciente, porque é o que ele está fazendo, ele está mostrando um dado aleatório. Tá? Quando existem sim outras tecnologias que você vai ter traços menores e mais próximos de 0. Tá? Então, existe a limitação do método, mas existe o oxímetro ruim. Baixa perfusão. Estudo de UTI mostrando aqui, ó, paciente com vasopressor, capacidade de detectar hipoxemia. Diferentes marcas, diferentes condições, diferentes capacidades de detectar hipoxemia em relação aos pacientes. De novo aqui, baixa perfusão por causa do baixo pulso. Então, pulso baixo, ele vai interferir. Movimento interfere? Será que você ficar chacoalhando? Então, para o paciente que está sedado não é um problema, para o paciente adulto na enfermaria não é um grande problema, você pode falar, deixa a mão quietinha, né, e tá tudo certo. Agora, para criança, às vezes nem sempre isso é fácil, quanto menor a criança, mais difícil é você medir a oximetria. Então, aqui um ponto importante vejam que mesmas tecnologias, ou mesmas marcas, mas equipamentos diferentes, eles vão ter performance diferentes. Então, aqui é um estudo de bancada, não é um estudo com paciente, mas veja que aqui ó, tem 50%, mais de 50% de erro, e quando você usa a tecnologia mais adequada, 3%. Ou seja, aqui tem uma validação para movimento superior a essa. Qual que é o princípio disso? Aqui você está chacoalhando tudo, né? Emissor, receptor e processador. Aqui você só está chacoalhando 2 componentes, o processador está fora. Então, você tem uma validação para movimento aqui que você não tem aqui. Então, isso também mostra que pode, mesmo com mesmas tecnologias, pode haver uma variação. Limitação do método. Não pode confundir o que é limitação com equipamento ruim. Tipo de sensor local de aflição interfere? Aí vem a gente já falou colocar o paninho em cima, né, talvez para bloquear um pouco a luz. O segundo ponto veja que a relação vasos, né, ou perfusão e tecidos, ela é diferente para cada dedo. Então veja que o indicador ele tem muito mais, ele é bem mais perfundido, por exemplo, que o dedo mínimo. Então, e aqui a irrigação das artérias é bem diferente. Então, você pode ter uma diferença sim em relação aos dedos, né? E mesmo às vezes em relação aos dedos, às vezes você vai ter aquele paciente que está realmente com baixa perfusão ou com a mão muito gelada. E aí você não vai conseguir medir a oximetria. E nesses casos você tem outros sensores, sensor de orelha e sensor de testa. Então, por exemplo, você está na reabilitação, seu paciente vai correr muito, talvez seja melhor você ter um sensor de testa. Correr com sensor de orelha eu já não indicaria, mas às vezes se você tem um paciente com extrema baixa perfusão, que vai falhar com tudo, a orelha às vezes é uma boa indicação. Então tem sempre o sensor correto para a sua necessidade. Então veja que também o fabricante ele é obrigado a reportar, esses meus sensores foram testados ou validados para essa condição, orelha, testa, dedos, dedo do pé,
lateral do pé, etc. No dia a dia, com certeza, eu sei que vocês fazem toda essa avaliação e trocam os sensores adequadamente. Mas aqui tem um outro ponto importante. De novo, mesmas tecnologias de diferentes marcas, 1, 2, 3, mesma tecnologia, mas diferente sensor. Então, você tem uma variabilidade que ela ocorre de acordo com o sensor. Por quê? Se eu estou falando que unha postiça interfere, unha interfere, ou aonde eu estou medindo dentro do dedo vai interferir, às vezes o fato de você colocar um sensor por adesivo ou pegar aqui na lateral, ao invés de em cima da unha, isso pode ter uma pequena diferença. Então, isso pode dar 1 ou 2 pontos de diferença. Então, isso é comum. E por isso que a oximetria não pode ser seu único ponto de avaliação. Mas, se você usar sempre o mesmo método e comparar isso com antes e depois, você começa a entender um pouco a evolução do paciente. Tá? De novo, aqui só para retomar, que existem vários tipos de sensor para cada ocasião de paciente. E aí tem a curva e alta resolução. Esse é um ponto que também me pegou. Eu não tinha pensado nisso. Né? Eu falei assim, não, eu quero um oxímetro bom, um oxímetro com curva. Gente, a curva vai mostrar o que o oxímetro está pegando de sinal. E sinal ruim pode dar curva boa, se o equipamento for ruim. Então não adianta nada você ter uma curva boa de equipamento ruim. Você precisa ter uma curva boa de equipamento bom. A gente também vai falar um pouco mais sobre isso, mas basicamente aqui eu estou falando de acurácia e precisão. Né? Então o que eu quero é isso aqui. Esse seria o mundo ideal. Isso aqui no mundo ideal não existe. Mas isso aqui talvez seja próximo do mundo ideal, onde eu sou preciso, mas eu posso aqui, nesse caso, vale um ajuste. Se eu sei, por exemplo, que os meus sensores de silicone, a tendência é roubar 1, 2 pontos para menos, tudo bem. Eu já sei que, de maneira geral, esses oxímetros no hospital, para os meus pacientes, vão roubar 2 a menos, então eu posso fazer uma linha de correção, mas eu preciso ter certeza que eles são precisos. Se ele não é nem preciso nem acurado, joga fora. E se ele é acurado, mas não é preciso, na média ele vai bem. Mas aí como é que você sabe qual que é aquele paciente que você está medindo? Não, olha, bom, eu acho que você é o da média boa, né? Então, a gente nunca vai saber exatamente qual que é o paciente que ele vai estar medindo correto ou não. Então, o indicado seria alguma coisa nessas duas condições aqui, tá? Bom, então não adianta curva boa se o equipamento é ruim. E aí tem um pessoal que fala assim, não, mas esse meu equipamento ele tem alta resolução. Gente, alta resolução é só fornecimento de mais dados. Fornecer mais dados ruins te dá uma média ruim. Então não é a alta resolução que é boa. Não é você falar que é 75 Hz, ou 100 Hz, ou 200 Hz que é bom. É óbvio que ele vai ser de alta resolução, mas ele precisa ser alta de resolução bom, né? E não pode ter aquela variação enorme que a gente está falando. Então, Rui, fiquei desesperado agora, vou jogar tudo fora. Né? Então, o que eu faço? O que você tem que fazer primeiro é pegar o manual do seu oxímetro e ver isso daqui. O seu oxímetro, ele tem todas essas validações aqui. Se você não tem, Rui, ninguém guarda nota fiscal e ninguém guarda manual. Vai no Google, digita lá, manual oxímetro X. E você vai procurar isso aqui, ó. O meu oxímetro, ele foi validado para onde eu estou usando? Ele foi validado para o paciente que eu estou usando? Ele foi validado para essa condição? Ele foi validado para essas condições? Se mesmo assim você não achou, procura alguém que possa te trazer essa informação. Né? Então, quando você usa essas validações aqui para escolher o seu equipamento, você está jogando na limitação do método e não na limitação do equipamento ruim. Tá? Então, é óbvio, Rui, mas uma vez me perguntaram assim, eu quero um oxímetro da Nonin, isso aconteceu agora no europeu, eu estava lá no Congresso Europeu de Respiratório, no IRS, aí chegou uma fisioterapeuta lá de Viena, ela falou assim, eu quero um oxímetro que seja sempre correto em qualquer condição. Eu falei, isso não existe lá, mas vocês são a Nonin. Eu falei assim, mas olha, não tem, o que você está pedindo é impossível, existe uma variação que é limitação do método. Raio-X tem limitação e ninguém deixou de pedir raio-X, tomografia tem limitação, ninguém deixou de pedir tomografia. Então é como você encaixa a limitação do método dentro do seu dia a dia. E quando você usa isso daqui, essa validação para essas condições, você está limitando
o seu problema, que vai existir, mas vai ser menor. Então, se você não adianta, o pessoal fala assim, mas o adulto, eu tenho um adulto aqui, uso no neonatal e serve. Serve porque ele vai dar um valor. Gente, é luz, que ele vai piscar a luz, ele vai dar um valor, mas o quanto aquilo é confiável, médio. Então, se você trabalha numa UTI NEO, tem equipamentos que são validados para os seus micropacientes, tá? E assim por diante. Bom, aí a amostragem, algumas coisas são bem importantes. Como é que a gente avalia isso? A gente avalia, esses são dados que não estão nos relatórios, mas se você pedir para alguém, as pessoas te falam. Qual que é a frequência de análise? Então, aqui eu falo da alta resolução. Meio Hz. Os oxímetros mais antigos, eles eram 0,2 Hz. Então, era pouco. Então, eles não são nem validados para sono. É por isso que antigamente eu falei da medicina do sono, os IDOs que eram utilizados, eles não pegavam nada, não tinham nenhuma relação com o índice de apneia e hipopneia. E agora o IDO passa a ser o maior preditivo, que foi uma das coisas que eu falei para vocês da carga hipóxica. Então, uma oximetria de alta resolução, ela faz diferença sim. A amostragem que ele mostra na tela é em tempo ou em batimento. Essa é infalível, porque você fala assim, lá, o sinal está estável. Alguns oxímetros ele está te mostrando o resumo de 30 segundos, outros de 12 segundos, outros de 5 segundos. Isso quer dizer que ele vai te mostrar o sinal estável em 30 segundos, e só depois você vai ver a ruinheira. Quem fica aqui 1 minuto com o oxímetro no dedo? Não, a gente vai lá e fala, não, já deu, 90. Não, para com isso, tá barrigando o serviço, tá cheio, o hospital tá cheio. Vamos. Né? Então tem que tomar cuidado. E alguns são por batimento, ele te dá uma média a cada 2, 3 segundos. E é uma média exponencial, onde a última frequência ela vai interferir mais ou menos de acordo com as diferenças, e aí que entra o algoritmo, que vai corrigindo tudo isso ou não, tá? E aqui é o algoritmo de correção de artefatos, eu também já comentei. Então, essa é uma pergunta, você vai comprar um oxímetro de alguém, você joga lá no Google. Essa taxa de amostragem, ela é por tempo ou por batimento cardíaco? Pô, você não vai ter resposta, né? Poucas pessoas veem isso. Aí, claro, aí vai no dia a dia. Resistência. Você precisa talvez comprar um equipamento que resiste à queda, que pode molhar e etc., que tem os testes de validação, né? Então, esse é a hora que eu depois faço que a Regiane fica desesperada, que eu fico tacando os equipamentos no chão, né, para mostrar que ele resiste à queda. Por quê? Porque eu não sei vocês, mas eu vou tirar do avental, cai. Mas vai medir, cai, oxímetro cai. Tem uma fisioterapeuta que contou para mim que ela esqueceu no jaleco e botou na máquina de lavar. E ela tirou o jaleco, ou avental, trocou a pilha e estava funcionando. Mas a gente não pode indicar isso, né? Assim, não, olha, resistente à máquina de lavar. É muito forte essa. E também, e se você fizer isso e falhar, eu vou falar, mas eu não falei do sabão em pó. Então, assim, de repente ele é resistente ao Ariel, mas o Omo ultração, ele realmente não resiste ao Omo duplação ou ultração, etc. Tá? Então, é isso. E funcionalidade. Então, a primeira coisa é validação. A segunda coisa é para que você vai utilizar, né? Eu preciso de uma avaliação pontual? Rui, olha, tô aqui, eu gosto do hospital, tá? O hospital está com restrição de verba, mas atendo o paciente em casa. Eu quero ter um equipamento para eu ter um pouco mais de segurança. Então, você vai fazer uma avaliação pontual. Você pode ter um oxímetro que vai ser validado, que vai ser o mais simplesinho, mas ele vai ser validado por uma grande parte de pacientes. Pediatria, adulto, dedo do pé, dedo da mão, etc. Olha, não, mas eu quero uma monitorização contínua, estou pensando em avaliação do sono. E aí eu preciso ter um registro disso, de horas. Ou eu estou avaliando meus pacientes e eu quero pedir um exame diurno. Então eu quero que ele use a oximetria, é óbvio que eu faço teste de caminhada, senta, levanta, etc., na reabilitação pulmonar, mas eu quero ver esse paciente no dia a dia. Então eu preciso ter um relatório sobre isso. Então eu vou ter aqui um equipamento que você vai monitorar e vai ter 1000 horas, você pode deixar o paciente dias utilizando a oximetria e depois você analisa. E você vai cortando por dia o exame. Não, vou usar no hospital. Então, no hospital, talvez na enfermaria, qualquer um desses dois, a ver como funciona a rotina da sua enfermaria, ou não, na UTI. Aí você vai ter a tecnologia incorporada no multiparamétrico. Então, eu preciso ele durante o exercício, teste de caminhada, não dá para ficar fazendo teste de caminhada com esse daqui. Esse aqui, a validação para o movimento é menor, então talvez valha a pena esses dois. Ou, de novo, aqui eu não estou nem falando do sensor, né? E claro, se você quer uma avaliação prolongada, etc. Então, de novo, qual é a sua utilização? E aí você escolhe o tipo de oxímetro. Então, se você quiser largar
mais tranquilo, não, olha, não vou comprar um mais caro ou não, mas então escolha um que vai te atender mais ou menos dentro de todas essas condições, mas que seja um bom equipamento que tenha as validações que a gente já comentou, tá? E não o contrário, de 15 porque é o que eu posso pagar. Cuidado. Preço e assistência, aí sim, aí você vê, bom, dentro de tudo que me atende, tem algumas marcas que vão atender todas essas condições. Não é só a Anonim, tem outras marcas também. Então você pode procurar essas marcas e aí você vai escolher qual que tem o menor preço. Todo mundo faz isso, né? Não tem problema, isso é normal. Você vai lá, vai comprar geladeira, vai comprar carro, etc. Vai comprar comida, você vai onde vai estar mais barato. Mas, né, você não vai comprar onde a comida é questionável e dá diarreia, etc. Né? Aconteceu isso aí recente. Então, tempo de garantia, assistência técnica, resolução de problemas, são todos algumas condições para a gente avaliar. Então, de maneira muito resumida, e aí dá para a gente pegar cada um desses pontos e ter uma vasta literatura em relação a todos esses pontos, eu só trouxe alguns exemplos. Esse é mais ou menos o nosso recado, de que a oximetria ela faz parte do nosso dia a dia, né, de todo profissional de saúde, mas aqui eu destacaria o fisioterapeuta respiratório, né, é essencial, a gente precisa da oximetria. A gente precisa entender que todos esses fatores vão interferir na oximetria. Existe uma limitação do método, mas tem que tomar cuidado, porque provavelmente a gente está usando oxímetro de baixa qualidade. Veja que aqui eu estou utilizando a palavra oxímetro de baixa qualidade. Eu não tenho nenhum preconceito contra a China, mesmo porque hoje tudo passa por lá, em algum momento da cadeia de produção de qualquer coisa. Então, eu não tenho nenhum problema com o país de procedência. E eu não tenho nenhum problema com o preço. O problema é ser ruim. Porque se você comprar uma coisa que venha de qualquer lugar do planeta, mas que seja bom e barato, isso é o que todo mundo quer. Então, eu vou te falar que esse foi o que eu mais... a palavra que eu mais demorei, né? Que palavra que eu coloco aqui, né? E porque o automático é a gente falar, compra esse aqui do país de origem X, né? Isso não é um problema. Ou então, o baratinho. Ser barato não é um problema. O problema é que o barato é ruim, né? Então, o problema não é ser barato, o problema é ser ruim. Então, o oxímetro de baixa qualidade não vai identificar a real necessidade do paciente. Tem durabilidade muito inferior. A avaliação inadequada vai colocar em risco a vida do paciente. E a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Acho que aqui, no hospital, nesse ponto, o bom do hospital é que a gente tem pacientes mais críticos, mas o hospital tem mais gente para olhar. Se você tiver barrigar alguma coisa ou tigrar algum atendimento, eu não sei se essas palavras são utilizadas nas gerações atuais, mas se você comeu bola, é isso, vocês estão entendendo, né? Então, assim, se você faz algum erro, né, comete algum problema, tem outras pessoas, tem o enfermeiro, tem outro fisioterapeuta, tem auxiliar, tem o técnico, tem o médico, tem um monte de gente, a psicóloga, físio, nossa, tá errando aqui. Então, isso você compartilha o resultado. No domicílio, é você sozinho na casa do paciente. E aí, você, às vezes, a família vai estar olhando para você e vai falar assim, e agora? Aí você vai falar assim, não, mas está saturando bem. Não, mas ele está se estribuchando aqui. Não, mas está saturando bem. E não existe isso. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Que eu falei, não, qualquer coisa você me liga. Deu 5 minutos, ela me ligou. Não melhorou nada. E agora? Eu falei, agora não estou mais vendo o paciente. Então agora não é mais minha responsabilidade. Ferrou. No momento que você entrou no domicílio e aceitou o café, você é responsável pelo paciente. Tá? Aqui no hospital, você compartilha isso. No domicílio, você vai. E aí você é super bem intencionado, isso são os casos mais clássicos que o cabelo branco e a careca, eles vão dando, um amigo meu chama de horas de voo, né? Que é isso, você aprende também a lidar com isso. Como lidar? Porque não acreditem, gente, não acreditem que você vai chegar e vai comunicar à família por telefone, e hoje é muito mais comum isso. Olha, tá assim, o que eu faço? Aí você fala, não, segura qualquer coisa, me liga de novo e leva para o hospital. Aí o paciente falece. Não acredite que ela vai te ligar e falar assim, nossa, olha, obrigado por tudo, mas faleceu, olha, tamo junto. Não, assim, no dia seguinte o advogado vai estar batendo a sua porta. Tá? Então isso é muito sério. Não, mas eu fui super bem intencionado, eu não estava vendo. Não interessa, tá? Eu lembro, só para anedoticamente, eu lembro que chegou uma família e falou assim para mim, eu quero que você atenda o nosso filho. Eu falei, poxa, obrigado, tudo. Porque assim, a gente já processou os 3 últimos fisioterapeutas. Eu falei, nossa, minha agenda é super complicada, eu trabalho demais. Ela começou assim, nós gostamos muito de você, do seu atendimento, a gente queria fazer, porque os 3 últimos a gente está processando, não presta.
Aí eu olhei e falei assim, olha, mas obrigado, mas, nossa, não dá, eu vivo no hospital. Não, traz ela aqui, mas não dá, não pode, porque instituição pública não dá, não posso atender particular. E é isso, acontece, né? Isso está ficando cada vez mais frequente. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. E claro, vale sempre o aviso, né? Só uma andorinha não faz verão, só oximetria também não significa todo ponto. A clínica é sempre soberana, independente da marca que você usa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bom, Rui, muito bom. Eu queria que todo mundo passasse pelo teste que eu passei lá. Que todo mundo visse aquela cena de você lá no europeu jogando oxímetro na parede e o povo desesperado. Mas... Pô, na parede é minha chefe que joga na parede. Mas... aqui dói, né? Não, foi super esclarecedor. A gente acha que está fazendo um grande trabalho. Aí todo mundo fica. Agora está todo mundo preocupado, né? Nossa, então não presta para nada. O que eu estou fazendo? Na verdade, a última frase do Rui é que foi a decisiva, né? Cuidado com a sua tomada de decisão quando você usa única e exclusivamente como parâmetro a oximetria de pulso. Esse é o recado. É isso, né? E, de novo, gente, tudo, né? Se você. De novo, assim, não dá para a gente falar que não serve. Não, a ideia da apresentação não é falar assim, não, nem mede que é tudo errado. Não é o contrário. Olha, existem equipamentos que são muito superiores a outros e que vai te ajudar. E a limitação vai ser menor. Mas mesmo assim, a gente precisa entender os processos, né? Temos um voluntário? Temos. Tem um voluntário. Se não tiver voluntário, a gente caça um voluntário. E quando você fala, deixa eu só compartilhar uma experiência, né? Talvez a gente até consiga publicar essa experiência sob esse olhar. A minha tese de doutorado tem 66 pacientes avaliados. E faz parte de um grupo de estudos que estuda vários aspectos do paciente com hipertensão pulmonar. Cuja hipertensão pulmonar é consequência da cardiopatia congênita, especialmente os defeitos pós-tricuspídeos, entre eles a CIV, que é a cardiopatia mais frequente, e o defeito do septo. Pois bem, aí se tentou dar um olhar para esse banco de dados em diversos aspectos, né? Quem é o doente que evolui pior no pós-operatório? É o doente que tem síndrome de Down? Não. Ao contrário do que a maioria pensa, né? O cara que tem síndrome de Down faz mais crise de HP, não é. E aí, sobre outros aspectos. Então, o paciente que evolui pior é o paciente que tem vírus respiratório prévio, né? Não está na vigência da infecção, e isso é especificamente o que minha tese estudou. Sim, quanto mais contato com o vírus respiratório ele tem antes da cirurgia, pior a evolução no pós. Ok, isso é de se esperar. Mas sabe qual foi o marcador? Foi a saturação periférica de oxigênio. Então, porque provavelmente a saturação periférica de oxigênio ela está tendo uma visão que é multifatorial, que tanto está medindo aquele doente que tem shunt bidirecional intracardíaco, e isso a leitura é que ele tem uma resistência vascular pulmonar alta, mas que também está medindo o microambiente que está danificado por infecções prévias de vírus. E sabe qual foi a variação? É pequeno. O doente que satura 93 tem uma evolução muito diferente do doente que satura 96. Nós estamos falando de 3% medido com oxímetro de alta precisão. Tá bom para você? E 93 ninguém liga, né? A criança que está saturando 93 está linda. Olha aí. Isso é um bom dado. Assim, a gente dá para ficar, alguns dias conversando sobre isso. Tem alguns estudos, e aí o paciente cardiopata ele é muito mais específico porque a lesão é muito de isquemia reperfusão, né? Mas tem os pacientes que quando você hiperoxigena, isso em UTI geral, você vê isso, né? Hipoxemia mata, mas hiperóxia também mata. E esse limiar, quer dizer, e se você guia isso pela saturação periférica, ele é muito específico. Então, 94 a 96... e você fala 93 agora, você bate um pouco, que é 94 a 96 deve ser o seu alvo. Acima de 96, você mata por hipoxemia. O dado mostra que a cada 70 que você hiperoxigena, você mata um. E se você tiver abaixo de 93, pela variação, é bom você rechecar, porque no hospital 93, associado a tudo isso, você precisa ver se ele está lá entre 93, mas ele pode estar lá 90.
Enfim, 93 ainda é um bom, mas o 92 parece que é o corte, que é o cara que pode estar 89, 88. E isso já tem trabalho mostrando que 88, 89 você tem maior chance de hipertensão pulmonar. Mas é isso. Então, e só não desmerecendo, de novo, o sono, o principal fator preditivo de mortalidade é a oximetria. Só que não mais o IDO, e sim a área sobre a curva. Então, ponto para oximetria. E índice ROX, saturação, relação saturação PO2, saturação FO2, também é pela oximetria. Então, gente, funciona, né? Mas a gente parte do princípio que também os oxímetros do hospital, eles não são exatamente essa tecnologia que eu apresentei, né? Deixa eu fazer 2 comentários. Parabéns, foi ótima, né, a explicação. É sempre bom aprender mais, né? Que a gente acha realmente que sabe e, de repente, vem um monte de coisa. Então, a primeira coisa é que você teria que ser teletransportado para 20 anos atrás. Porque, na realidade, assim, eu lembro que eu fui vista com maus olhos, eu trabalhava numa UTI cirúrgica na época, e as pessoas, naquela época, eu já tinha lido alguma coisa sobre tonalidade. Aí as pessoas achavam que era preconceito da minha parte dizer que isso faria diferença na medida. E realmente não existiam trabalhos. Hoje em dia a gente tem, mas só que até para fazer um oxímetro melhor, né, um produto melhor. Mas naquela época não. Daí o pessoal, eu lembro dando risada mesmo. O pessoal falou: "Você está louca, né, Fátima?" Falei: "Bom, eu fiquei com a minha loucura. Então, se você voltasse àquela época e se as pessoas estivessem vivas ainda, era risada, seria bom." Mas aconteceu. E outra coisa... Só um comentário em relação, você está falando de 20 anos atrás, mas esse é um marco mesmo. A Mal Jubran, junto com o Toby, antes dela falar de desmame, ela falou de oximetria. E ela fala isso, gente, tem algumas coisas aqui que estão erradas, na década de 90. E o primeiro estudo que talvez trouxe isso à tona é um estudo, se não me engano, de 2004, que é exatamente 20 anos atrás. Eu lembro que a gente não tinha literatura como é hoje, né? Você coloca no Google, aparece 1 milhão, né? Naquela época, não, a gente ia comprar, né, o artigo. Então, era muito mais difícil. E eu lembro que tinha lido, mas as pessoas não acreditaram. Então, 20 anos atrás, vou reportar você. E outra coisa, aproveitando o Leonardo, que foi meu companheiro aqui de Covid, a gente trabalhou na UTI, primeira UTI que recebeu os pacientes de Covid aqui do Instituto. E a gente realmente viveu esse momento de receber o paciente, ele trabalhava de manhã, ele me entregava o paciente para a tarde, para eu entubar à tarde. Então, era muito triste, porque ele entregava com 93%, 94%. Eu repegava à tarde, eu começava com os 93%, à tarde ele estava com 78% já. Do nada despencou. Essa hipoxemia oculta, porque o tempo de colher uma gasometria arterial era o tempo que o paciente estava piorando e a gente não sabia. Então, por isso que o protocolo no começo foi diminuiu a saturação, começou a cair, entuba, né? E a gente se preparava para isso, e era uma rotina, todo dia estou entregando a mesma forma para ele. Se ele recebesse de madrugada, ele entubava de manhã. Se ele recebesse de manhã, eu entubava à tarde. Então, era sacrificante. Então, é bem isso que você está falando, né? Essa hipoxemia aguda aí, talvez no oxímetro para a gente, como é que caiu tão rápido? Não é que caiu tão rápido, é que ela já existia, né? E a gente não estava vendo. E é isso. Se a gente soubesse, sabendo disso hoje, se houver, né? Falar para a próxima é ruim, né? Não. Mas sim, mas por uma mesma condição, né? A gente teve a influenza, teve como é que chama antes de 2009, que não foi bem mais leve, que H1N1, né? H1N1, eu lembro que minha esposa estava grávida e eu fiquei contaminado, nossa, né? Mas eu lembro, a gente sabendo disso, você já age diferente. Acho que esse é o ponto. O cara tá lá 98, 97, 96, você tá bem. Começou a cair, você já fala, não, cara, realmente, esse precisa ir. E o screening talvez não possa mais ser 90. Então, você deixa como 93 e não como 90. Né? Só para teve uma reportagem do New York Times, lá nos Estados Unidos, eles são bem sensacionalistas em relação a isso, né? E eles comentam isso, da alta mortalidade, do screening, e eles acabam esse texto falando assim, quem que vai pagar essa conta? Né, assim, como é que você sabe, então, que os caras não morreram por uma ausência de assistência, por oximetria ruim? Então, uma dessas ideias da auditoria da FDA é justamente por causa disso, para falar, ó, e aí, como que a gente vai? Né? E graças a Deus nisso a gente já foi avaliado e tá tudo certo. Ufa. Né?
Não. Mas você, Leonardo, é isso? Então vem cá. Eu sei que deve estar, mas fica difícil. Vem para cá, porque eu faço nele, e aí todo mundo vê, ou dá para ver daí? Não dá para ver, né? Dá para ver na câmera? Tem uma câmera, mas eu não sei se vai com o zoom, vai dar. A gente tenta. Se não, Você não pode fazer eu passar vergonha. Tem que combinar, tem que ser alguém que já foi pré-combinado. Olha aí, ó. Tá no meu que já deu certo. Ou no da Rê. A Rê tá craque já. A Rê, eu peço a saturação que ela quer. Não, a Rê eu peço a saturação. Rê, aquela lá de 93, né, ela já mentaliza e já dá certo. Mas vamos lá, deu aqui? Bom, a gente vai... Vamos tentar, né? Então, aqui é o normal. Ó, você, Leonardo, você se considera negro, pardo ou branco? Branco. Leonardo se autodeclara branco, tá? Então tá aqui, ó. Primeira coisa, 98 e 78 de frequência cardíaca, tá? Então, a saturação tá aqui 98. O ponto importante a Nonin, ela tem um registro por batimento cardíaco, então ela faz uma média de 3 batimentos. Para eu ter estabilização do sinal, então o sinal aqui verdinho, a gente espera 10 luzes piscando, tá? Então, ele está super bem aqui, 98 e mais ou menos isso. Você vê que está mudando, né? Então, a frequência, como ele tem uma alta resposta, ou uma análise a cada 3 segundos, ele vai mudando mesmo. Então, a estabilização do sinal tem a ver com a monitorização ou o valor que você está vendo, tá? Mas agora, vamos ver aqui. Só acho que não vai ser. Vamos ver. Eu não sei se chega nesse. Acho que chega. Olha! Eu estou me sentindo no Bom Dia Brasil. Acho que chega. Fica aí. Olha lá. Deixa a mão. Aí, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar. Então tá 96 de saturação. Tá 96 aqui. Eu vou colocar esse aqui. Vocês acham que vai dar 96? Vai dar 80? O que a gente espera para ele? 96 mais ou menos 2. 96. Provavelmente vai dar 96, né? Margem de erro. Então, vai dar na margem de erro. Então, a gente não espera no Leonardo, porque ele está naquela primeira validação. Você tem algum problema pulmonar? Que você saiba, não. Então, aí os defensores que já pegam e falam assim, não, ó, tá vendo, mas demorou mais. Mas não, ó, a curva tá bonitinha. 96, ó, 98, vamos dar uma chance para ele, ó. 96, aqui você pode até falar que está superestimando, né? O Nonin joga um pouco para cima, tal, aquele, né? Enfim, frequência cardíaca está batendo. Então, neste ponto aqui, ó, 97 a 98, a princípio está tudo bem. Aí você fala, melhor pagar 100 do que 1.000, né? Não é? Eu preferiria. Mas não é essa a condição. O Leonardo não representa os nossos pacientes. Então, vamos fazer um teste agora. Deixa eu pôr um pouco mais mole, ó. Eu vou fazer o teste de Allen, que eu vou ocluir um pouco a perfusão dele. Então, vou diminuir o fluxo sanguíneo da mão. Quando eu faço isso, ó, já dá para perceber que um dos oxímetros, ó, ele começou a piscar vermelho e está falando para você, o sinal está ruim, o outro perde o sinal. E aí o algoritmo dele, ó, vai tentando se estabilizar para ele colocar o sinal maior. Amarelo, verde e pronto. E eu estabilizo o sinal. E o outro fica congelado. Então, nessa condição, quando eu vou diminuindo a perfusão, eu vou vendo essa diferença. Então, é isso que a gente precisa entender. E, de novo, aqui eu estou só simulando uma ideia. Tá? E aí você pode falar, poxa, mesma coisa. Então, a gente já vê esse é o primeiro ponto. Quando você diminui a perfusão, um dos oxímetros ele perde a acurácia e o outro se mantém. Mas vamos ver outro agora, que eu acho que é bem importante. Eu trouxe um novo, que eu também preciso, você vai ser o primeiro que eu vou testar, Leonardo. Então, esse aqui, a média dele dá choque, mas é barato. Não, tem os que tocam música, é super legal. Né? Mas assim, não sei se é saturação, mas ó, a música é boa. Né? O manual que você falava ali. Então, aqui, ó, a gente espera de novo que vai dar a mesma coisa, só que o tempo esse de registro é 12 segundos. Então, eu vou apertar bem forte o punho dele, ó. Então, de novo, a 98, tá tudo bem. Mas, de novo, não é a condição dele que a gente quer ver. E os oxímetros são sempre calibrados para mais de 90. O problema é quando tá
próximo do 90 ou para baixo. Então, se eu tiver certo, eu falei lá dos 12 segundos, você me ajuda, hein? Esse é o momento que eu fico mais tenso. Porque aqui, ó, porque eu não consigo ver. Então, eu vou ocluir aqui a mão dele, e se o que eu estou falando é verdade, a curva vai continuar boa e a gente não vai perceber, ó. Então, vamos lá, eu vou ocluir bem. O que eu estou fazendo? Ó, um já parou, eu estou ocluindo bem mais forte. E a outra curva continua aparecendo. Então, você vê... Peraí, vou até fazer aqui. Então, você vê que ele vai demorar alguns segundos para te dar a resposta. E aí, se eu apertar bem mais forte, aí depois ele vai sumir. Então, você tem que entender como que o seu oxímetro trabalha. Porque às vezes a gente coloca e fica esperando um dado imediato. E aí não é um problema, porque você tem que saber que esse ele vai te dar uma média de 12 segundos. Isso está no manual. E aí você coloca 12 e esperou. Não adianta você esperar 14 segundos. Depois de 12 é 24, ou 36, ou 42. Então ele vai te dar um valor a cada 12 segundos. Então o registro vai continuar estando bem, quando na verdade ele está só te mostrando o que ele analisou há um tempo atrás. E agora, esse aqui eu comprei agora, chegou agora. A minha esposa, esse é o clássico. A minha esposa, ela falou assim, quando é que você vai parar de comprar oxímetro? Eu falei, não sei, cada semana tem um novo, né? Então, esse aqui, mas é bonitinho, não é bonitinho? Eu acho, olha lá, né? Isso, mas esse, lembra lá, né? Esse é um daqueles que, abaixo de 95, ele já começa a ter uma dificuldade. Tá, mas você vê, ó, de novo, ó, 97, 90, ó, até lá, você pode falar, os defensores, né, vão falar assim, não, mas ó, a frequência tá errada, tá. Não, mas é isso, não tem grande problema, tá? Mas de novo aqui, é um teste, a hora que a gente, olha, ele tá com o sinal mais baixo, não, boa. Ajuda eu, Leonardo. Tá? Não, pô, Leonardo. Ó, então, esses são os casos que ele não esperou nem o teste. Olha, 92, 91, 90 tá bom. Então... Boa. Então, tá vendo? Esses são os casos que eu nem espero. Na verdade, eu nem espero isso. Nem começou o teste. Mas vamos lá, vamos ver. Aí só falta eu apertar aqui e melhora, né? A saturação, né? Então, você vê aqui, ó, você vê que ele trava também. Os dois estão travando, ok. Né? Mas aí você vê essa diferença. E aqui, no caso, vê que ele está te mostrando o dado congelado. Nesse momento, a Fátima está super estressada, porque a gente ia comprar o oxímetro com o dinheiro da planilha do ensino. Ela achou que ela ia morrer com R$15. Mas é isso, né? E esse é o que... obrigado, Leonardo. E isso é algumas coisas que a gente mostra. Então, né, quando... esse é um outro teste que eu também fico nervoso, porque assim, em algum momento vai quebrar, né? Porque eu jogo tanto no chão que uma hora quebra. Mas aqui é almofadado, né? Então não tem tanto problema, né? E aí o pessoal fala que quando você... Mas, nossa, custa caro isso, moço, não faz isso. Mas por quê? É validação, gente. Então tudo isso você paga. Tudo isso tem um custo. Aqueles lá eu nunca deixei cair. Porque senão eu vou ter que comprar outro, né? Então, quem quiser, tudo isso tem testes de validação e dá para ir atrás, né? Claro, aqui a gente pegou um geral mas, de novo, tem uma vasta literatura já comparando, e quem quiser saber mais, tem um site da Universidade da Califórnia, Universidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos, que é a faculdade ou a universidade que faz os testes de aprovação do FDA. Ela tem um repositório que chama Open Oximetry. Eu posso depois mandar o site para a Kelly e para a Fátima, e elas disparam isso. E lá vocês vão ver todos os testes e quais são os oxímetros que foram validados ou não, de acordo com os padrões americanos, não da Anvisa, mas eles fazem inúmeros testes, e eles começaram a deixar isso aberto para a comunidade. Então você pode entrar lá, você acessa, você escolhe a marca, escolhe o tipo de oxímetro, e eles estão fazendo todos esses testes, e a cada... esse mês agora de setembro teve uma atualização,
E eles começaram pelos de dedo e agora eles estão nos de mão. E eles estão validando isso. E isso está deixando todo mundo maluco, né? Porque quando você começa a dar essas avaliações, e aí você vai vendo se você está indo bem ou não, e aí se não estiver bem, você precisa mudar e etc. Mas está lá, são dados, é uma entidade confiável, vai te trazer as informações, e é mais um ponto aí para a pesquisa de vocês, tá bom? Se ninguém tiver mais pergunta, obrigado. Queria o pessoal também que está online, obrigado pela presença de vocês. E qualquer dúvida, estão meus contatos, estou à disposição, tá bom? Obrigado mesmo. Oi, gente. Ele joga esses oxímetros no chão também? Ele joga, os meus ainda não, né? Porque ainda são novos. Mas que dá certo. Bom, eu queria agradecer ao INCOR por permitir a gente aqui hoje. O INCOR, eu falo que eu me sinto em casa aqui, né? Para quem não me conhece, já trabalhei, meu nome é Regiane, trabalhei aqui por alguns anos. E hoje eu trabalho na Physical Care, tenho a Physical Care, que é uma empresa de produtos médicos. E aí a Nonin, ela veio por quê? Acho que quem é da minha idade ou mais velho teve um Nonin já, né? A gente é da época que eu tenho que ter um Nonin e o Litman, né? O estéter era o Litman e o oxímetro era Nonin. E agora o pequenininho tá um pouquinho mais de R$1.000, tá? 1.200. E era só ele, nem tinha muita opção, né? E isso foi se perdendo. Então, com a chegada da pandemia, em contradição a isso tudo que foi descoberto de oximetria e tal, chegaram muitos oxímetros, até sem Anvisa, a farmácia ficou cheia de oxímetros de todos os preços. E isso um pouco confundiu as pessoas, né? Eu mesma, mesmo na Physical Care, a gente começou a vender oxímetros que eu nem sabia que não eram tão bons assim. E daí, depois da gente retomar essa questão com a Nonin, dá medo, assim, de ter aquele oxímetro que eu mesma tinha quando ela atendeu o paciente e falar, nossa, não era isso. E aí a gente começa a ver casos de paciente, poxa, começa a lembrar, né? Naquele caso, quando ele estava 94, realmente não estava 94, foi quando foi para o hospital e desaturou e tal, tudo que a gente viu aqui. Então, queria mais mesmo era agradecer e falar que nós estamos com essa parceria, nós estamos importando o Nonin, nós estamos trazendo o Nonin de volta para o Brasil, depois desse tempo um pouco fora, que foi realmente questão de mercado, né, Rui? De ficar um tempo... Vieram muitas marcas, muitas questões, e agora a gente voltou a trabalhar mesmo isso, e o nosso objetivo é realmente fazer com que os fisioterapeutas entendam, olhem mais para a qualidade da oximetria, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente domiciliar ou em clínicas. Então, por isso que a gente tem desde sensores para os monitores de UTI, monitores até de ressonância, enfim, até a parte mesmo ambulatorial, teste de caminhada, ou até o pequenininho simples para atendimento domiciliar. Tá bom? Obrigada, gente. Ana, você comentou, né? 20 anos atrás era 1.000, né? É mais ou menos o mesmo preço, ó. 20 anos atrás... comprar com trabalho, ele quebrou. O mais frágilzinho desse pequenininho. Pretinho, aquele clássico. E tem o mesmo. Porque uma das coisas que eu falei... Senhora, sim. Desculpa. Uma das coisas que eu falei, quando eu estou na Nonin há 1 ano, literalmente 1 ano, fez agora dia 1º de outubro 1 ano que eu estou na Nonin. Eu falei assim, olha, quem conhece a marca está um pouco ausente do país. Quem conhece a marca, ela vai e procura fora. Então, no europeu lá, todo mundo, por exemplo, não, olha, não tem. Eu falei assim, tem, eu sou brasileiro, estou lá, eu te ajudo a comprar lá. Então, o que a gente fez foi flexibilizar um pouco o preço, para justamente, hoje você comprar aqui no Brasil ou comprar fora, ele é basicamente o mesmo preço, só que aqui tem garantia, tem etc, facilidade. Embora, imagina, eu estou falando garantia de 4 anos, isso é muita coisa, né? É tipo o Sempre Toshiba, vale até a Copa de 98, lembra? Né? É isso, nem nada mais dá garantia de tanto tempo assim. Isso, alguma pergunta a mais? Alguém que está online tem alguma pergunta? Por favor, manifestem-se, se for o caso. Então, se ninguém tem mais perguntas, eu queria mais uma vez agradecer a presença do Rui, agradecer a Regiane, agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente presencial e quem está online também. Essa foi mais uma das nossas reuniões de quinta-feira que tem rendido tanto aí como ultimamente. Hoje a gente está sem a Heloísa, que é a nossa apresentadora e organizadora mor, ela está de férias,
mas ela vai saber que foi um sucesso. Obrigada de novo, Rui, obrigada. Obrigada, pessoal. Está encerrada a nossa reunião. Nossa, aqui entrou muita gente.